Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Nesse vídeo a gente vai fazer aqui a análise fundamentalista financeira da empresa Magazine Luiza. Bom, vamos começar aqui com o índice de liquidez corrente. Deixa eu só ativar aqui o meu ponteiro. Deixa eu pegar aqui caneta. A gente vai começar com o índice de liquidez corrente. Aqui a gente vai verificar, analisar a liquidez a curto prazo da empresa. Então aqui a gente faz uma comparação em relação ao ativo circulante da empresa em relação ao seu passivo circulante, ou seja, os bens e direitos que a empresa tem recebido no período de curto prazo em relação a longo prazo. Bom, a princípio, se o gráfico aqui estiver acima desse patamar de 100%, deixa eu tentar fazer uma linha reta aqui, mas está complicado. Ou seja, aqui vamos supor que isso aqui seja uma linha reta. Se o gráfico estiver acima desse patamar de 100%, quer dizer que a empresa tem mais bens e direitos a receber a curto prazo em relação às obrigações que ela tem a pagar a curto prazo. O período que ficou mais próximo aqui do patamar de 100% foi o período aqui de 2016 a 2017 aqui, entre o segundo semestre, o início do segundo semestre de 2016 ao final de 2017. A partir de 2018 aqui está esboçando uma tendência de alta. Teve umas oscilações aqui normais, e mais aqui de 2017 ao início de 2018 ao fim de 2021 aqui esboça uma tendência de alta. Ou seja, o volume de bens e direitos a receber em relação ao volume de obrigações que a empresa tem a pagar no período de curto prazo vem aumentando essa diferença, ou seja, vem aumentando aqui o volume de bens e direitos que a empresa vai receber no período dentro de 12 meses. Bom, aqui a gente tem um índice de liquidez seca. Aqui a gente, do ativo circulante, a gente tira o estoque. O estoque faz parte aí do ativo circulante, mas dependendo da empresa ele não se transforma em dinheiro com tanta rapidez assim. Então aqui da análise a gente utiliza o ativo circulante menos os estoques, comparando aí com o passivo circulante, que são as obrigações que a empresa tem a pagar no período de curto prazo. Aqui a mesma ideia de análise, se tiver acima, se o gráfico estiver acima desse patamar de 100%, quer dizer que os bens e direitos que a empresa tem a receber menos estoque supera o que ela tem de obrigações a pagar no período de curto prazo. Não é o que aconteceu de 2011 a 2019 aqui, até o fim do terceiro trimestre de 2019, ficou abaixo do patamar de 100%, ou seja, esse período a empresa teve mais obrigações a pagar no período de curto prazo do que bens e direitos a receber no período de curto prazo, tirando os estoques. Porém, essa tendência aqui mudou em 2020, subindo aqui no patamar, nesse patamar daqui de 100%, ou seja, aqui tirando os estoques da Magazine Luiza, que são os estoques altos, os bens e direitos que a empresa teve a receber superou as obrigações que ela tem a pagar com terceiros. Teve uma correção aqui em 2021, aqui possivelmente teve um aumento do estoque. Tem que analisar direitinho, verificar o que aconteceu, que aqui foi uma situação não recorrente, porque foi o único período que a empresa aqui superou, foi o período de 2020, que esse intervalo de 2020, tem que verificar o porquê teve esse aumento aqui dos bens e direitos a receber no curto prazo. Tem que verificar se a empresa fez alguma venda ou pegou alguns empréstimos e financiamentos que aumentou consideravelmente aqui o volume de bens e direitos que a empresa tem a receber. Então aqui é uma situação não recorrente, então aqui a gente não leva tanto em consideração, porque não se manteve constante, que logo em 2021 teve uma correção aqui, voltando para os patamares próximos de 80%, entre 70% e 80%, próximos aos períodos anteriores. E teve um aumento aqui, tem que verificar também se isso aqui é uma situação não recorrente ou se vai continuar essa tendência de alta aqui em 2021, final de 2021, aqui teve um aumento pouco considerável, acima de 100%, ou seja, mesmo com uma diferença baixa aí, o volume de bens e direitos que a empresa tem a receber a curto prazo, tirando os estoques, é bem pequeno em relação às obrigações que a empresa tem a pagar no período de curto prazo, ou seja, está 50%, metade
ou seja, o mesmo volume que a empresa tem de bens e direitos a receber a curto prazo é o mesmo volume que ela tem de dívidas e de obrigações a pagar no período dentro de 12 meses. Bom, aqui a gente tem um índice de liquidez seca. Esse daqui a gente faz um filtro mais afunilado aí do ativo circulante. Aqui a gente só utiliza os caixas e as contas próximas do caixas, que são as contas bancárias, ou seja, o dinheiro que a empresa já tem disponível para utilizar a qualquer momento. Então aqui a gente caracteriza esse índice denominando ele como liquidez seca. Bom, aqui é a mesma ideia. Se estiver abaixo de 100%, quer dizer que a empresa tem mais dívidas do que bens e direitos a receber. Aqui eu não vou nem falar bens e direitos a receber porque é o que ela já tem. Então é um bem que ela tem, ou seja, são um capital que ela já tem disponível para utilizar para qualquer fim, claro, visando a finalidade da empresa. Aqui dificilmente ele vai superar o patamar de 100%, porque dificilmente as empresas, é raro, só em alguns casos, salvo algumas exceções, as empresas deixam dinheiro parado, ou seja, elas sempre estão trabalhando dinheiro, financiando as suas operações, visando aí o aumento dos seus lucros. Então é difícil a empresa ter um volume considerável de caixa. Então dificilmente o caixa da empresa vai superar suas obrigações de período de curto prazo, a longo prazo, tanto faz. Então o que acontece aqui com a Magazine Luiza, aqui o maior patamar é 70%, 100% nem aparece. Aqui a gente consegue visualizar uma certa variação, ele mantinha uma certa constância aqui de 2011 até o terceiro trimestre de 2018. Teve uma queda considerável aqui do caixa da empresa em 2019. Teve esse aumento considerável aqui no fim de 2019. Tem que verificar o porquê. Eu só estou analisando aqui a questão contábil, não li ainda os demonstrativos, os relatórios da empresa, verificar qual foi o motivo desse aumento desse caixa da empresa. Possivelmente ela vendeu algum ativo ou ela pegou alguns empréstimos visando financiar algumas operações. Eu fiquei sabendo que ela comprou algumas empresas, né? Se eu não me engano, até a Kabum ela comprou. Ela fez investimentos altos na área de tecnologia, questão de logística também. Possivelmente que ela pegou empréstimos e financiamentos ou vendeu algum ativo visando o financiamento dessas operações. A gente caracteriza na contabilidade essa situação como não recorrente, porque não manteve uma constância. Aqui pode ver que ela está bem distante dos outros patamares, dos patamares anteriores. Então é uma situação não recorrente, porque ela teve esse aumento considerável, mas não se manteve constante aqui. Ela voltou para o patamar normal aqui, vindo uma tendência de baixa entre 2020, voltando ao patamar próximos aos patamares anteriores de caixa. Então voltou aqui para o patamar normal, né? Ficando entre 20%, entre 30%, entre 10% e 30%. Teve esse aumento aqui considerável em relação ao terceiro trimestre de 2021. Aqui o último trimestre de 2021 teve um aumento considerável em relação ao último trimestre. Tem que verificar o porquê teve esse aumento, se vai se manter constante, vai voltar para os patamares anteriores. Ele ainda está próximo dos patamares igualitários dos períodos anteriores da empresa. Lembrar que também, por ser varejo, também eu esqueci desse detalhe, final de ano, né? Muita gente fazendo compra, então há um aumento do volume de caixa da empresa. Aqui a gente pode até analisar que o período fim de 2017 teve esse aumento do caixa, aqui o final de 2016 teve aumento de caixa, final de 2015, porque é um período final de ano, as pessoas aí recebem seu 13º e vão às compras, então é um período bom para o varejo. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho das dívidas da empresa, que é a participação de capital de terceiros. Aqui a gente pega a dívida total e faz um comparativo com o PL da empresa. Então aqui, se tiver abaixo de 50%, que é esse patamar daqui, quer dizer que a empresa tem mais capital próprio investido no capital dos sócios acionistas do que com o capital de terceiros. Não é o que ocorre com a Magazine Luiza, é um mercado muito concorrido, então ela, por ter uma concorrência alta, então ela recorre, fora dos investimentos que ela vem fazendo,
ela recorre muito a empréstimos e financiamentos. Então, dificilmente ela vai ter mais capital próprio do que empréstimos e financiamentos. Isso daqui é uma situação normal para uma empresa que participa aí de um mercado concorridíssimo, que é o mercado de varejo. Aqui, então, visando aqui, a gente consegue analisar que a empresa tem mais recursos de terceiros investidos do que capital próprio, que é o capital investido pelos sócios e acionistas. Mas aqui a gente consegue analisar a partir de dezembro de 2017, vendo uma tendência de baixa, ou seja, essa diferença entre o capital investido de terceiros, ou seja, capital aplicado através de recursos de bancos e financeiros, essa diferença vem diminuindo em relação ao patrimônio líquido, que é o capital investido pelos sócios e acionistas. Essa diferença, com essa diferença diminuindo, a gente consegue tirar a seguinte conclusão, que o volume financeiro de empréstimos e financiamentos investidos na empresa vem diminuindo em relação ao patrimônio líquido, ou o patrimônio líquido vem aumentando em relação aos empréstimos e financiamentos da empresa. Então isso aqui é um aspecto positivo, ou seja, o volume financeiro próprio da empresa vem aumentando em relação ao endividamento da empresa. Isso daqui, para uma análise de fluxo de caixa, é muito bom, visando aí um lucro do futuro, porque a empresa vem utilizando mais recursos próprios do que empréstimos e financiamentos. Se a empresa começar a utilizar mais capital próprio do que recursos de terceiros, vai diminuir as despesas com empréstimos e financiamentos, que são juros, que ajudam em relação a empresa aumentar os seus lucros. Aí tem que analisar com mais calma, verificar o balanço patrimonial, verificar se foi os empréstimos e financiamentos que estão reduzindo, ou se é o patrimônio líquido, o capital dos empréstimos, o capital que é investido pelos sócios e acionistas está aumentando. Então, mas a gente consegue analisar que essa diferença vem reduzindo aqui a partir de 2017 a 2021, vem numa tendência de baixa. Só tem que levantar aí com mais detalhe e verificar se é o volume de empréstimos e financiamentos está diminuindo, é o volume de capital próprio que vem aumentando. Bom, aqui a gente tem um capital de terceiros em relação ao capital próprio, bem parecido com o gráfico anterior. A única diferença é que a gente utiliza o patamar de 100%. É praticamente o mesmo gráfico anterior, aí que a gente só pega com um pouquinho mais de detalhe, com uma nova leitura. Aqui, se tiver acima de 100%, quer dizer que a empresa tem mais capital investido, mais capital de bancos e financeiros investidos na empresa do que capital próprio. Aqui a gente consegue analisar que de 2017 a 2021 vem numa tendência de baixa. Aqui eu acredito que a empresa aumentou o seu patrimônio líquido. Então teve um aumento aí do patrimônio líquido da empresa, então aumentou o volume de recursos próprios, diminuindo essa diferença comparado em relação ao capital investidos de bancos e financeiros. Então aqui a gente consegue analisar um aspecto positivo, ou seja, a empresa está trabalhando mais com recursos próprios do que com recursos de bancos e financeiros, que são recursos que têm um custo financeiro que impacta diretamente no resultado da empresa, e que toda empresa visa o aumento dos seus lucros. Bom, aqui a gente tem a participação da dívida a curto prazo. Aqui a gente utiliza também o patamar de 50%. Aqui a seguinte leitura desse gráfico, deixa eu tentar fazer uma linha reta entre aspas, né? Uma linha reta entre aspas. Se tiver abaixo de 50%, quer dizer que a empresa, o maior volume da dívida da empresa está alocada a longo prazo. Visando a questão de fluxo de caixa, isso é um aspecto muito importante, porque o ideal que a empresa é normal as empresas terem, ainda mais um mercado concorrido, igual o mercado de varejo, ela tem empréstimos e financiamentos. Mas visando o aspecto de fluxo de caixa, o ideal é sempre que a empresa tenha o maior volume financeiro das suas dívidas alocado a longo prazo. Porque assim a empresa tem tempo suficiente para poder receber de seus clientes, fazer o seu estoque girar, ou seja, transformar seu estoque em dinheiro, gerar caixa para poder honrar essas dívidas em dia. Se a maior volume financeiro de dívida da empresa estiver alocado dentro do curto prazo, então a empresa tem um tempo mais reduzido para poder fazer seu estoque girar, ter tempo suficiente para poder receber de seus clientes através de venda a prazo, para poder gerar caixa
para poder pagar essas dívidas em dia. Se a empresa não ter o tempo suficiente, não ter o caixa suficiente para honrar essa dívida a curto prazo, a empresa aí gera necessidade de caixa. Gerando necessidade de caixa, a empresa tem que pegar mais empréstimos e financiamentos. Empresas que vão alimentando seu caixa através de empréstimos e financiamentos, que é um capital que tem custo, que são os juros. Então a empresa corre um grande risco de não honrar também esses empréstimos e financiamentos e virar aquela bola de neve e a empresa acabar se complicando. Então, o melhor cenário é sempre o maior volume de dívida da empresa está alocado a longo prazo. Não é o que ocorre com a Magazine Luiza, mas também não é o pior dos mundos. Teve uma grande variação aqui entre 2011 e 2015. Vinha numa tendência de baixa, ou seja, o volume financeiro de dívida a curto prazo da empresa veio reduzindo e começou a aumentar aqui entre o fim de 2015 até o fim de 2018, chegando a um patamar alto de 80%, ou seja, praticamente aí a empresa só tinha 20% da sua dívida alocada a longo prazo e 80% a curto prazo, e começou a reduzir aqui em 2019 e começou uma certa variação, uma tendência de alta aqui até 2020 e começou uma tendência de baixa em 2021. Também acredito que esteja bem controlado. É uma empresa de varejo, então ela tem um alto giro aí do seu estoque, né? Suas vendas a prazo, acredito que ela tenha recebendo, fazendo gerando caixa e honrando esses compromissos com uma certa tranquilidade. Não está no pior dos mundos. Aqui vem variando bastante o volume financeiro de dívidas a curto prazo em relação a longo prazo. O melhor período ali foi entre 2011 a 2015. O pior período aí foi entre 2018, mas vem numa tendência de baixa aqui, né? Ou seja, os topos estão cada vez menores aqui. Fazendo uma breve análise gráfica, aqui está numa tendência de baixa. O ideal é sempre estar abaixo de 50%, mas o cenário aqui não está o pior dos mundos. Bom, aqui a gente tem o giro do ativo operacional. Aqui a gente tem uma visualização do quanto de vendas, qual foi a capacidade do ativo operacional da empresa. O ativo operacional são os seus estoques, os seus prédios lá, que são as lojas da empresa, ou seja, tudo do ativo que tem poder de transformar, que contribui para a transformação das suas operações em dinheiro, ou seja, que contribui diretamente ali com as suas operações que geram dinheiro para a empresa. Aqui o ideal, quanto maior melhor, ou seja, que a empresa está gerando mais vendas, ou seja, o volume de vendas da empresa vem aumentando em relação ao seu total de ativo operacional. Esse cenário vinha de uma alta muito positiva de 2011 até o segundo trimestre de 2017, começou numa tendência de baixa. Isso aqui é muito ruim, ou seja, o volume de vendas vem diminuindo em relação ao seu volume de ativo, ou o seu volume de ativo vem aumentando em relação ao seu volume de vendas. Então aqui o ideal, o cenário do gráfico é sempre quanto maior melhor. Foi o que ocorreu aqui entre 2011 e 2016. Para quem quiser analisar mais a fundo a empresa, eu dou uma dica aqui, verificar o porquê teve essa redução aqui entre 2017 a 2021. Bom, aqui a gente tem um giro do ativo total. Aqui a gente pega no gráfico anterior, a gente só faz o filtro com os ativos que fazem parte do ativo operacional. Aqui a gente pega o ativo total. Tá um pouco parecido com o gráfico anterior. Aqui vinha com uma certa variação, mas seguindo aqui sem uma tendência definida, muita variação entre o patamar de 40% a 50%, ou seja, com seu ativo, o volume financeiro do ativo da empresa, o ativo financeiro não, com o ativo total da empresa, ela conseguia aí transformar em venda entre o patamar de 40% a 50% de vendas. Então ela vinha assim mantendo essa média entre 40% e 50%, e a partir de fim de 2018 a 2021 vem numa tendência de baixa. Para quem tem interesse de analisar a empresa mais a fundo, tem que verificar o que está acontecendo. Não foi o volume de vendas que caiu,
ou o volume financeiro do ativo aumentou em relação ao seu volume de vendas. Então tem que analisar e verificar o que ocorreu. Isso aqui é um cenário negativo, quer dizer que o poder de geração de vendas do ativo da empresa vem reduzindo, principalmente do período de o fim de 2018 a o fim de 2019. Bom, aqui a gente tem a margem bruta. Aqui a gente verifica qual foi a margem de lucro do primeiro na DRE. Tem vários tipos de lucro, né? Para quem não tem uma noção contábil, eu vou deixar um link aqui na descrição de um curso de análise das demonstrações contábeis que eu dou uma base aí contábil. Para quem tiver interesse, é muito bom, curso totalmente gratuito, está disponível no YouTube no meu canal. Eu vou deixar o link disponível. Uma DRE, que é o demonstrativo do resultado do exercício. Lá tem vários tipos de lucro. O primeiro é o lucro bruto. Então a gente faz uma margem bruta, uma margem de lucratividade bruta. Se a gente traçar uma linha aqui histórica, está numa tendência de baixa, ou seja, os topos do período, fazendo aí mais ou menos uma análise, usando uma base de análise gráfica, os topos estão cada vez menores. Então a empresa está numa tendência de baixa, ou seja, a margem de lucratividade bruta da empresa vem diminuindo no decorrer do período. Isso daqui também é muito negativo, tem que verificar o que está ocorrendo. Que a lucratividade bruta da empresa vem reduzindo no decorrer do tempo, que é a margem bruta, ou seja, ou tem que verificar se os custos que estão aumentando, os custos brutos, né, que é a CMV, o custo da mercadoria vendida, e verificar se aumentou, se é o volume de vendas que está reduzindo, ou se os custos da empresa estão aumentando. Tem que verificar o porquê está tendo essa redução da margem bruta. Para quem tem interesse, analisar com mais carinho, eu vou deixar um link aqui para baixar tanto a apresentação quanto a planilha que eu desenvolvi esse estudo. Se você quiser analisar com mais detalhe, fique à vontade. Bom, aqui a gente tem a margem operacional. É outra camada de lucro que a gente encontra na DRE. Aqui o cenário está totalmente desconfigurado, que a gente consegue verificar muita variação. 2012 teve um prejuízo aqui, 2020 também, 2021 está amargando um prejuízo operacional considerável, o pior período de todos os períodos aqui do intervalo estudado. Muita variação e não tem uma tendência definida, né? E aqui está afundando o pior resultado aqui do intervalo estudado de setembro de 2011 a dezembro de 2021. Bom, aqui a gente tem a margem líquida, a gente pega aí a margem do lucro líquido da empresa. Também aqui já dá para fazer um esboço de tendência. Aqui vinha numa tendência de alta. Melhor período aqui de 2019. Aqui é uma outra coisa, para quem tem interesse de verificar o que ocorreu com a empresa. Aqui em 2019 acredito que a empresa vendeu algum ativo. Para quem quer se aprofundar mais na empresa, verifica o que aconteceu aqui em 2019. Escreve aí nos comentários, ajuda a gente aí e verificar o que ocorreu aqui, porque aumentou o lucro da empresa. Isso a gente consegue analisar. Esse lucro veio depois da margem operacional. A margem operacional é o volume de lucro que a empresa, ou pode ser aqui um impairment. Impairment na contabilidade é uma reavaliação dos ativos. Então aqui pode ter aumentado, ele não entra na questão operacional, tá? Então ele entra depois do lucro operacional, por isso que aumentou aqui consideravelmente. Ou foi um resultado financeiro. Tem que verificar com mais calma, verificar o que ocorreu aqui em 2019. Para quem buscar essa informação, quiser deixar aí nos comentários, já ajuda muito. Mas aqui é outra situação não recorrente o que eu não gosto de levar em consideração no estudo. Então para mim isso daqui não vale de nada. Bom, aqui ela vinha numa tendência de alta, mas amargando alguns prejuízos em 2016, 2012. Praticamente ela não teve lucro aqui em 2013, aqui no primeiro trimestre. Entrando em prejuízo em 2020, no terceiro trimestre aqui de 2020.
voltando a lucrar, tendo margem de lucro em 2000 no a partir do terceiro trimestre de 2020 e vem migrando aqui para uma tendência de baixa pequena e verificar o que está ocorrendo, porque a empresa está começando a amargar esses prejuízos aqui em 2000. Esses prejuízos não, essa baixa do volume financeiro da sua lucratividade. Então tem que analisar com carinho e verificar o que está ocorrendo através dos estudos financeiros aqui da análise financeira da empresa. É uma empresa que está apresentando pouca constância na bolsa de valores. Aí ela veio surpreendendo aí nos últimos anos e veio numa queda considerável. Eu ouvi falar também que a Luísa Trajano está se envolvendo, dando algumas opiniões políticas que vem desagradando o mercado e tirando muita gente que tem opinião que tinha ela em carteira e tem opinião contrária à política, vem saindo do papel. E analisando a questão financeira da empresa, tem que verificar, tá aumentando a concorrência dela, né? Shopee, Mercado Livre, ela fez investimento aí nas empresas Kabum ou outras empresas. Ela investiu também em algum aplicativo de entrega, está investindo em logística. Mas é um mercado concorrido, no mercado da Magazine Luiza. E aqui os demonstrativos dela é um demonstrativo de uma empresa que tem uma concorrência altíssima. Eu acho, uma opinião minha, eu não estou fazendo indicação de ação nenhuma, estou fazendo uma análise financeira contábil. É uma empresa aí, para quem tem que analisar não só os fundamentos financeiros, mas os fundamentos de mercado, verificar qual o futuro, qual é a visão da empresa para o futuro, como que ela vai lidar aí com a concorrência da Shopee, Alibaba, AliExpress, Mercado Livre, que tá o mercado de varejo, principalmente o mercado online, está vindo com uma concorrência pesadíssima. Bom, pessoal, termino a análise aqui. Eu vou deixar o link do curso gratuito de análise dos demonstrativos financeiros aqui na minha descrição. E vou deixar também a planilha no qual eu desenvolvi esse estudo e também a apresentação aí para quem quiser. Um material totalmente gratuito, não tem custo nenhum, só clicar lá e baixar. Um grande abraço, espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, curtam o vídeo e compartilhe aí com o pessoal que tem interesse. Se você tiver uma opinião contrária também, pode deixar aí nos comentários. Se você for buscar essa informação também, verificar o que aconteceu aqui no final de 2019, porque teve esse aumento do caixa da empresa, também fica à disposição para ajudar a gente. Eu não faço análise de mercado, faço análise financeira. Como eu tenho muita empresa ainda para poder colocar aqui no canal, fazer outros estudos também, eu não trabalho por conta própria, eu trabalho em uma contabilidade, eu não tenho tanto tempo para fazer uma análise tão profunda. Então, como que eu gosto de contabilidade, eu faço só a análise contábil. Bom, como que eu já falei demais, um grande abraço, sucesso a todos, até os próximos vídeos.